Primeiro, como é que se faz o tal do cálculo atuarial, que tanto se fala? O que significa isso? E a pergunta que eu ia da plateia é o seguinte: se o cálculo atuarial feito pelo governo federal é confiável? Olha, na verdade, quando a gente está falando de cálculo atuarial, o que a gente quer dizer é o equilíbrio entre o que se pagou de contribuições e o que se vai receber de benefício. É isso que trata o cálculo atuarial. Se vocês olharem a Constituição, a nossa Constituição, sim, há o preceito constitucional de que o regime de previdência deve ser organizado de caráter contributivo, filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial. Isso está no artigo 201 da nossa Constituição, isso está no artigo 40 da nossa Constituição. Pessoalmente, eu entendo que para aquelas pessoas que têm bom nível de renda, que têm capacidade contributiva, efetivamente, essa questão do equilíbrio atuarial deve ser respeitada e preservada, porque são pessoas que têm capacidade contributiva, ou seja, o que elas vão pagar de contribuição realmente equivale ao que elas vão receber de benefícios. Infelizmente, algumas mudanças que aconteceram no Brasil recente claramente violam essa questão do equilíbrio atuarial para pessoas que teriam capacidade contributiva. O que eu estou falando? Estou falando da regra 85-95 progressiva, que foi aprovada em 2015. Por que ela viola? Se você pegar uma mulher com 53 anos e 30 anos de contribuição, se ela postergar a sua aposentadoria em 1 ano para chegar ao fator 85, ela vai ter um aumento no valor de benefício de 50%, com uma postergação de 1 ano. Eu não estou dizendo que você não poderia ter algum tipo de equilíbrio ou arranjo em que as pessoas se aposentassem mais cedo com um valor de benefício maior. Agora, uma postergação de 1 ano gerar um aumento no valor de benefício de 50%, é claro que é desproporcional. Mas mais do que isso, se vocês olharem os dados da Previdência, vocês vão ver que no mês em que a regra 85-95 progressiva foi aprovada, eu tive um aumento no valor de benefício de 16%, sem nenhuma postergação. Por quê? Porque havia muitas pessoas que atendiam a regra 85 e 95 e não precisaram postergar para ter aumento no valor do benefício. E, mais do que isso, como eu já falei, esses benefícios são aqueles benefícios acima do salário mínimo, são benefícios principalmente que são concedidos nas regiões mais ricas, onde você tem um mercado de trabalho mais formal, e essa mudança, além de piorar o equilíbrio atuarial e financeiro da Previdência, também piorou e vai piorar a distribuição de renda, porque é exatamente um dos componentes regressivos da nossa Previdência. Em relação aos cálculos do governo, primeiro, esses cálculos atuariais são feitos, é obrigatório que sejam, no caso dos regimes próprios, é obrigatório que seja feito por um atuário, e se vocês tiverem curiosidade de olhar alguns acórdãos do TCU a respeito dessas avaliações atuariais que são feitas não só para a União, mas estados e municípios, o Tribunal de Contas da União tem apontado que, na verdade, principalmente nos casos de municípios e municípios pequenos, algumas dessas avaliações atuariais são feitas com deficiências, mas que essas deficiências tendem, inclusive, a subestimar o déficit atuarial desses municípios, porque às vezes eles têm dificuldade de conseguir informação de determinados órgãos
da prefeitura. Então, é importante. Uma coisa que acho que eu tenho que falar em relação a essas projeções, muito tem se dito em relação a essas projeções, que tem sido feita, que no caso do regime geral não são projeções atuariais, são projeções de despesa em relação ao PIB. A questão fundamental delas, mais do que o valor exato, é mostrar a tendência. O que a gente tem que extrair dessas projeções é a tendência. Se falou da questão de se foi projetado com a regra atual do salário mínimo, você pode fazer cenários em que não tem uma regra diferente do salário mínimo, mas a tendência vai ser a mesma. Vai ser uma despesa menor, mas a tendência efetivamente vai ser a mesma. E a projeção que eu apresentei é com um modelo que, sinceramente, você pode encontrar em estudos da OCDE, FMI, o importante é ver a tendência, não é o número. Mas se vocês tiverem curiosidade, outro dia eu estava olhando essas projeções para o regime geral, uma projeção que tinha sido feita lá em 2002 e que projetava, por exemplo, a despesa do regime geral em proporção do PIB em 2014 de 7,1% do PIB. Foi 7,4%. É claro que você vai errar, mas repito, a questão é olhar a tendência, mais do que o número cravado em si. Ok. Queria passar então... Só para terminar, claro, outra coisa, só para falar do salário mínimo, eu acho que peçam para o governo as projeções com diferentes cenários do salário mínimo. Acho que isso é legítimo e tem que ser feito. Agora, eu não acho também que seja realista eu fazer uma projeção, supondo que de 2019 a 2060, às vezes as pessoas não entendem por que 2060, as projeções vão até 2060, porque é até onde vai a projeção demográfica do IBGE. Não me parece realista fazer uma projeção supondo que de 2019 até 2060 eu não vou ter ganho real nenhum do salário mínimo, que eu vou chegar em 2060 com o mesmo salário mínimo em termos reais de 2019. Também, esse outro cenário também não seria realista. Ok, vou passar então a palavra para o Cláudio. Cláudio, uma consideração? Mas, Rogério, não é realista também ser uma regra de ajuste de salário mínimo que não é que está prevista na lei, né? O problema é esse. Nós temos se nós simularmos de acordo com a lei, de acordo com o PIB, com a inflação, você tem um resultado fiscal diferente. Mas os cálculos atuariais do governo são confiáveis. Eu diria que não, mas o problema não é esse. O problema não é esse. É que projeção, ela por definição, ela está projetando o futuro muito longínquo, né? Na LRF foi previsto que nós tivéssemos no anexo da LDO, um anexo 4, onde fosse obrigatório uma projeção de como é que vai estar o equilíbrio atuarial, projeções atuariais do regime geral, do regime próprio, né? A partir de 2002, nas LDOs, você tem lá sempre as projeções. Ontem foi entrega de LDO de 2018, de novo temos isso e tudo mais. E assim distintos governos foram sendo feitos, tem um esforço dos técnicos, um esforço honesto dos técnicos em fazer as projeções. Obviamente, a única coisa que a gente sabe do futuro é que o que a gente projetar vai ser diferente do futuro, a gente não consegue projetar nem a semana que vem, isso faz parte do jogo. O problema não é esse, e a crítica que nós temos feito é uma crítica que é feita também em outros países, né? Nós temos que ter um sistema de controle público sobre como são feitas as projeções, inclusive em defesa dos técnicos que fazem as projeções, contra, muitas vezes, interesses eventuais de governo A, B ou C, que querem aqui e acolá alterar projeções de acordo com seus interesses. Então, o que é que eu imagino, né? Nós temos um sistema de metas de inflação. O Banco Central tem normativas públicas, a fórmula está lá, etc, 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 tudo mais, né? No sistema de projeção atuarial, nós temos algum mecanismo, pode ser um fórum de previdência e tudo mais, onde você discuta os pressupostos da projeção. Olha, nós estamos usando isso, vocês acham que isso é melhor ou melhor aquilo? Nosso pressuposto
o pressuposto operacional possível é esse. Ele é irrealista, mas são os dados que nós temos. Não tem esses dados, vamos pressionar a data prévia para fazer a extração dos dados. Que a gente, assim, muitas vezes o técnico está lá e não consegue os dados, né? Mas o problema é que isso não é dito em público, né? Não é dito em público, eu só sei porque eu estive lá. Isso não é dito em público. Então a pressão, na realidade, é para a gente criar algum sistema de projeção de resultado previdenciário que tenha um grau de controle social, para que nós saibamos, dentre os limitados recursos disponíveis, porque nós somos humanos, tem tempo, né, etc. Tal, que o resultado está sendo projetado dentro daqueles limites e que ele tem uma margem de erro. Né? É uma margem de erro, tem um erro estatístico e tudo mais, para que nós possamos calibrar. O que não dá, e aí eu não estou dizendo que são os técnicos que estão fazendo isso, obviamente é a disputa política. É você divulgar uma coisa como um futuro inevitável. Né? É um futuro inevitável. Porque tem margem de erro e essas coisas podem fazer diferença nas linhas de corte, que impactam mais gente ou menos gente. Então, o demônio reside no detalhe, o detalhe é muito importante nessa coisa toda. Então, a discussão, talvez você não tenha entendido, o Rogério está entendendo, porque ele já tem discutido, né, sobre isso há algum tempo. Né? Na realidade, não é contra os técnicos que fazem, é a favor, né, no sentido de que criar um mecanismo de valorização do processo e para conseguir encontrar números num ambiente menos ideologizado, polarizado, de discussão. Né? É um pouco isso o que eu acredito, pelo qual, né, toda vez que eu me pronuncio publicamente, é o que eu tenho defendido. Professor. Gente, a gente já está ficando bem cansado aqui, né, porque está respondendo assim há muito tempo. Então, olha, quando a gente começa a falar em atuária e coloca a atuária dentro de um sistema que é de redistribuição de renda, ou que se propõe sendo de redistribuição de renda, você está importando um modelo privado, que é o da capitalização, para jogar no sistema de previdência. Então, desde 98, nós já estamos perdendo, isso é 98, a emenda 20, nós já perdemos esse debate, porque trouxeram para a Previdência a ideia de que você tenha previsibilidade, não é custo social, não é gasto social, poderia até ser um gasto deficitário, mas ser social. Mas não, nós escolhemos uma premissa que é a premissa dessas pessoas da eficiência técnica, administrativa e assim por diante. Digamos que isso não seja mais superável. Eu acho que é superável e a luta popular vai superar esse tipo de coisa. Mas que isso não seja superável. A única forma da gente crer em alguma coisa é ter controle popular. Agora, vai dizer para qualquer governo que você quer sindicato, que você quer movimento de mulheres, movimento negro, participando do debate da idade diferente para a mulher. Vai dizer para eles se eles querem. Eles não deixam você acessar aquilo. E se você não acessa aquilo, o número que te é posto, inicialmente, ele já está fadado a ser um número imposto por alguém, que vai dizer assim, o meu é o número. E fala assim, isso é técnico, arranja uma série de dados. Tecnicizar as coisas, gente, é muito simples, é muito fácil. Sabe, é muito... eu falo 20 minutos aqui só de coisa jurídica, vocês não vão entender nada. Eu posso fazer isso. E essa emenda está cheia de coisa técnica, que é sacanagem por trás. Então, assim, a técnica geralmente traz uma sacanagem. Então, assim, controle popular essa gente não quer. A gente vai pedir controle popular nas contas da USP, por exemplo, que eles falam que está deficitário. Eles deixam, não deixam a gente fazer controle popular. Então, controle popular nunca. Então, assim, esquece que qualquer número que é mandado para você de um lado ou do outro lado vem sem controle popular. Quer dizer, o que vem do movimento social, pelo menos, vem com uma intenção social de estar ligada a um desejo de um país menos comprometido com alguns interesses nefastos. Pois não, Jansen. Eu fui, durante 12 anos, professor de demografia no curso de Ciências Atuariais da PUC. Eu vejo a atuária como sendo uma parte da ciência econômica que cuida das incertezas, dos fenômenos probabilísticos, das coisas que podem ou não acontecer, ou acontecem sem prazo determinado, como é o caso também da morte e da vida das pessoas. Então, veja, o sistema atuarial, como o
o Marcos falou, ele tem uma base de capitalização. Ele presume que é um fluxo de entradas e saídas de recursos em que está entrando dinheiro de contribuições, que esses dinheiros que entram estão aplicados no mercado financeiro para crescerem, enquanto não são demandados por aqueles que vão se beneficiar dessas contribuições. Então, o papel do equilíbrio atuarial é fazer com que essas coisas continuem funcionando bem ao longo do tempo. Se bem que, no caso das empresas públicas, normalmente as empresas públicas que têm fundos próprios de previdência, a empresa acrescenta contribuições além daquela que é tirada dos próprios funcionários. Agora, tudo isso tem tudo a ver com uma coisa que eu já falei em outra intervenção que eu fiz aqui. É que, se na verdade nós estamos falando de um sistema em que uma geração ajuda a outra, não de um sistema em que cada um é responsável por prover a sua própria aposentadoria, então é um pouco diferente. Cabe raciocinar com a hipótese de que a reforma da Previdência não precisa ser necessariamente amarrada na contribuição de quem vai se aposentar. Essa contribuição deve existir. Mas, analogamente, como ninguém pergunta se o custo que custa um aeroporto internacional é pago por quem usa o aeroporto internacional. Não é. O governo paga muito mais do que a contribuição relativa de quem viaja e da companhia aérea que explora o serviço. Então, existe uma espécie de desvio na ideia de que a Previdência é uma coisa que tem que ser raciocinada exclusivamente como entre massas de contribuintes e de beneficiários. Pode ser mais do que isso, como, aliás, a Noruega já faz, e alguns outros países também.